Senhor, para a tua palavra, meu Pai. Que nesta manhã, Senhor, os ouvidos, Pai amado, estejam sensíveis à tua voz, Senhor, meu Deus. Eu tenho certeza, Pai amado, que a tua obra, Pai amado, nesta manhã será, Senhor, meu Deus e meu Pai, realizada na vida desta igreja. Pois para isso, Senhor, meu Deus, a tua igreja foi chamada neste lugar, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus, nos ajuda. Amém, Senhor. Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém. Poder sentar, amados irmãos. Mais uma vez, a paz do Senhor a todos. Amém. E é muito bom revê-los, é muito bom estar com todos vocês nesta manhã, fazendo dentro da casa do Senhor a obra. Amados irmãos, o tema de hoje é uma igreja que planta a igreja. E nós estamos no mês de setembro, campanha de oração e intercessão pelas nações. É a nossa campanha de missão. Estamos orando pelas nações. Quarta-feira pedi para os amados irmãos que estiveram aqui que orassem pela Angola, pelo pastor que está lá com a sua família, pelos cadastrados na igreja, pelos pequenos grupos que está ali sendo realizado na Angola. Nós temos outras igrejas aqui na América do Sul, nossos vizinhos argentinos, uruguaios, colombianos, paraguaios, peruanos, chilenos. E a nossa missão é orar, é interceder por essas nações vizinhas nossas e outras nações do qual a Igreja Adventista da Promessa tem realizado o plano de missão. E estimulo a igreja a não esquecer dessa campanha de oração, de orar pelas nações. Tá? Irmãos, uma igreja que planta a igreja. Uma igreja que planta a igreja, ela só pode realizar esse objetivo se ela entrar para semear. Ela só pode plantar a igreja se ela souber o campo em que ela vai estar atuando. E se ela não souber o campo que ela está atuando, a tarefa fica mais difícil. É importante você conhecer o campo em que você está inserido. A Igreja Adventista da Promessa é uma igreja que está enfatizando a importância da entrada no campo missionário. Por isso que ela está abordando, eu tenho mandado no grupo da igreja, o chamado ID+. Ou seja, a identidade da igreja. O ID é a identidade da igreja. E depois de alguns anos, a igreja entendeu, a igreja compreendeu, a igreja aceitou, a igreja está vivendo esta fase de mostrar para a nação brasileira que ela tem uma identidade, e essa identidade chama-se identidade missional. Ou seja, a sua identidade missional, ela começa passando pelo campo local. Cada adventista, cada promessista é um missionário.
e ele é um missionário local. O que você fizer, aonde você está, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na condução, ali você é um missionário. E ao executar esta tarefa de ser um missionário, você provoca um impacto. E o chamado para sermos uma igreja que planta igreja é justamente essa: fazermos esse impacto local. Porque o impacto local, como eu estava falando ontem no pequeno grupo, lá no PG Jaraguá, o impacto que cada um causa aqui, cada missionário espalhado pelos bairros, pelas cidades, pelos países, cada atividade que esse missionário fizer, ele causa um impacto local. E esse impacto local, ele também faz um impacto global. Ou seja, o mundo todo é impactado pela missão que Deus entregou aos seus filhos. No caso nosso, nós estamos aqui na zona norte, zona oeste de São Paulo, né? E Deus quer fazer o impacto nessa zona norte, nessa zona oeste, através de mim e através de você, chamando-nos para entrar nesse campo missionário, chamando-nos para exercer a missão do qual Ele nos entregou. Por isso, nós temos o ID+, missão local, impacto global. Quero contar um testemunho para os irmãos. Já há alguns dias nós estamos trabalhando esse tema lá no PG Jaraguá. E lá no PG Jaraguá tem os missionários de fé, irmãos. Rapaz, a gente tem ouvido uns testemunhos lá que estão na missão. E até uma pessoa disse assim: olha, eu penso que a missão que Deus me deu foi confortar aí umas pessoas que têm perdido uns entes queridos, estão de luto. Porque toda vez que eu saio, que eu saio para algum lugar, alguém chega que perdeu alguém. Está vendo, irmãos? Pessoas entristecidas pelo luto. Outra pessoa disse assim: pastor, eu fui para a missão, fui toda animada, eu falei de Jesus, eu convidei para vir na igreja, as pessoas se animam, elas querem vir, mas na hora não vem. E aí eu fiquei meio aborrecida. Perdi a paciência. O missionário que perde a paciência, né? E agora, o que a gente faz? Então a gente tem que ensinar, né? Que a obra mais importante da missão é saber que Jesus nos chamou para fazer, mas o crescimento quem dá? Deus, né? Quando nós temos assim o privilégio de ver o resultado, né? Momentaneamente, nós já vemos pessoas se rendendo a Jesus, né? Pessoas vindo para a igreja. Isso é privilégio que Deus nos dá. Mas quem está mesmo na missão, no campo missionário, a coisa mais importante é semear, irmãos. Semear. Minha pergunta para a igreja, como pastor dessa igreja: como foi a sua missão essa semana? Para você refletir, tá bom? E estamos já trabalhando no PG Jaraguá, já a fase de evangelismo. E aí, mediante a orientação da igreja, ou vamos dizer assim, a orientação pastoral, aquele grupo ali, cadê o Ministério Feminino? Está ali, né? A irmã Kedna saiu, né? Está ali, está ali. Mas assim, ó, o grupo lá do Jaraguá, o Ministério Feminino do Jaraguá, já vai fazer um encontro de mulheres missionais lá. Amém, irmãos? Não anima a igreja, não? Deixamos com elas lá.
vai ter lá o encontro, lá, eu não sei, como que chama aquele lugar que tem no condomínio, pastor? Que é para todo mundo se reunir lá? Salão social. Elas estão se arrumando lá. Né? Já querem compartilhar a palavra para outras mulheres lá. Falei, amém. Vai, irmão. Né? Então, a igreja que sabe que a sua missão local, ela vai causar um impacto. Imagina cada ministério trabalhando, sabendo que ela tem essa missão, sabendo que recebeu de Jesus esta missão, e ela executando a tarefa. E aí, irmãos, eu quero mudar aqui. Toda vez que você executa a tarefa, você entende a missão da igreja. Toda vez que você executa a tarefa, você está adorando a Deus. Toda vez que você executa a tarefa, você está proclamando o Evangelho. Toda vez que você executa a tarefa, você faz discípulo. Então, a missão da igreja, que planta a igreja, é ela saber que ela tem uma identidade, que ela tem dentro dessa identidade uma missão local, aonde o Senhor te chamou, para você desempenhar essa tarefa, e que esta tarefa causa impacto global no mundo todo, e você está adorando, você está proclamando o Evangelho, você está fazendo discípulo para a glória de Jesus. Mas é necessário que você saiba isso aqui, qual é a minha missão na igreja? Cada um que está aqui nesta manhã, o Senhor chamou para uma missão. Cada um que está aqui nesta manhã, o Senhor deu uma missão, quer seja missão simples, quer seja missão grande. Nós temos uma missão, irmãos. Essa missão chama serviço, fomos chamados para servir. Hoje eu sirvo como pastor. Alguém serve como presbítero, como diácono, como diaconisa, ou simplesmente no ministério, como líderes. Então você tem um serviço, dentro dessa missão local, você tem um serviço, o serviço interno da igreja. Você, ministérios, você que foi chamado para ser líder, não importa qual posição você ocupa, o que importa é que você foi chamado para servir. O serviço interno que nós temos na igreja, não foi fácil ajustar o culto de hoje não, irmãos. E até cometemos alguns erros aí, que tivemos que reconhecer. Então, todo o culto, toda essa estrutura que nós aprendemos que é o serviço de treliça, essa estrutura, esse culto, é o que Deus nos deu, é um serviço interno. E esse serviço interno, ele não nos exclui do serviço externo. Então, o servo que tem uma identidade missional, que ele sabe que a sua missão local impacta no globo terrestre todinho, ele sabe que ele serve a Deus na igreja. O Senhor chamou você para servir na igreja, Ele tem uma tarefa para você, Ele tem uma atividade para você, Ele chamou para você ajudar a igreja que é de Jesus. E ainda que tenha algum executivo aqui, nem sei se tem, um CEO, vamos dizer assim, o cargo mais importante, não sei se tem, acho que não tem. Mas não existe na face da terra cargo mais importante do que ser chamado para servir o Senhor Jesus. Então a igreja que entende a sua missão, que é adorar a Deus, proclamar o Evangelho, fazer discípulo, ela diz assim: eu fui chamado para servir. Eu sirvo a igreja do Senhor. Aonde eu estou? Quem me chamou? Foi o pastor Zenilson? Foi o pastor Tiago? Foi o pastor Célio? Foi o pastor Abimael? Agora eu não lembro mais, antes do Abimael.
Agora não lembro mais. Pastor Mário, pastor Pedro, pastor Pimenta, pastor Saulo, quem me chamou? Foi o Senhor Jesus através desses pastores, para servir a igreja do Senhor. E o serviço interno na igreja não nos exclui do serviço externo, ou o serviço externo não nos exclui do serviço interno. Porque somos trabalhadores da videira do Senhor. Todos nós. Vida missional. Identidade missional. Como está a nossa vida? Uma coisa nós estamos fazendo, nós estamos plantando uma igreja. Os PGs é plantação de igreja. Eu não consegui colocar aqui para vocês verem, mas se você fizer uma pesquisa rápida, você vai entender algo que eu vou dizer aqui. Qual o bairro depois aqui do Limão, indo lá para Santana? Casa Verde. O que mais? Lá para Santana, dá para ir com Cachoeirinha, tem o Imirim. A próxima igreja indo daqui para Santana é a igreja de Santana que está nos Voluntários da Pátria, não é isso? Entendeu? Indo para trás eu encontro o Jardim dos Francos. Mas vamos pegar aqui a Zona Oeste. Pirituba, Freguesia do Ó, Pico do Jaraguá. O que nós estamos fazendo, irmãos, com os pequenos grupos? Lá no Jaraguá nós estamos plantando uma igreja. Amém? E lá no Pico do Jaraguá nós já estamos treinando, colocando líderes em treinamento, não é isso? E Deus mandou lá 2 mulheres que ainda não são membro aqui da igreja. Mas elas estão na missão e já estão organizando para encontrar outras mulheres. Então, vidas missionais, o que a igreja precisa? Ela precisa buscar orientação de Deus. Por isso, o texto de Atos, capítulo 13, vai dizer que na igreja de Antioquia havia profetas, mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Eu quero chamar a atenção para você, dentro disso aqui, a igreja precisa buscar orientação. E dentro dessa orientação, no verso 2 está dizendo assim, servindo eles. Presta atenção na palavra, serviço. Servindo. Só serve quem sabe a sua missão. Você só trabalha porque você tem um objetivo, é o salário no final do mês. Se você não trabalhar, você diz: eu não vou receber, correto? Ou alguém trabalharia para não receber nada no final do mês? Trabalharia? Quem aqui se dispunharia? Vamos dizer essa palavra? Me corrija aqui. Me corrijam, por favor. Quem se disporia? É isso aí, irmão. Quem ficaria disposto a trabalhar para sem receber? Ninguém. Presta atenção nisso aqui, serviço.
E a igreja que precisa buscar orientação, o que nós precisamos saber? Que na obra do Senhor, no chamado que Ele tem para cada um de nós, tá? Ele não vai esperar você ficar bem, preparado totalmente para executar a obra. Quer seja interno, quer seja externo. A obra interna não te isenta da externa. A obra externa não te isenta da interna. Por quê? Porque se você for só lá fora, fazer só lá fora, você perde a comunhão com a igreja. Você perde a orientação da igreja. Você perde a direção de Deus, que é dentro da igreja que o Senhor dá orientação para a igreja. E congregar é um mandamento. Por isso que Deus deixou a igreja. Por isso que Deus deixou o pastor. Por isso que Deus deixou os ministérios. Para a igreja estar junto como um corpo vivo e bem ajustado. Então, crente que quer fazer a missão lá fora, mas não congrega, não busca a orientação do Senhor, tá faltando buscar a orientação de Deus. Não, eu preciso fazer lá fora, mas eu preciso estar lá na igreja também, lá na igreja da Vila Carolina. Você que veio hoje aqui, você foi chamado para este lugar. E você que está aqui dentro, trabalhando, fazendo, executando cada tarefa. Preste atenção nisso aqui, ó. Cada tarefa que está sendo executada na igreja de Vila Carolina não te isenta de fazer a tarefa externa. Então, o que acontece? Precisa de orientação, serviço. E a Bíblia nos diz que o Espírito Santo se manifestou na igreja quando ela estava trabalhando, irmãos. Nesta manhã, o Espírito Santo vai fazer algo extraordinário aqui nesse lugar. E Ele sabe o grau do seu serviço. Ele sabe o grau do seu serviço. Tá? Sabe o que acontece ainda, irmão, que não dê para a gente abordar os outros temas? A igreja precisa enfrentar os desafios e a igreja precisa acreditar nos resultados. Pronto. São os 3 temas. Então presta atenção no que eu vou lhe falar. Sabe como a igreja de Antioquia surgiu? Abra sua Bíblia. Atos no capítulo 6. Abriu no capítulo 6? Então, no capítulo 6 não é a instituição dos diáconos? Preste atenção nisso aqui, ó. Eu vou ler alguns nomes para vocês no verso 5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Eu quero ler com você o capítulo 11 agora, por favor. Verso 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus.
Então, o que houve com aquela igreja em Jerusalém? Uma igreja que tinha o Espírito Santo, uma igreja que estava sendo uma igreja que estava sendo edificada pelo Senhor, com componentes de pessoas igual a mim e você. Pessoas perseguidas, pessoas enfermas, órfãos, pessoas fora da sua cidade natal, pessoas como eu e você. Naquele momento em que a igreja começou a crescer, e aí eles estavam cheios do Espírito Santo, a primeira coisa que veio, irmãos, foi uma mentira no meio da igreja, que o inimigo atacou através de Ananias e Safira. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não é uma igreja imune. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela entendeu que ela devia servir uns aos outros. E dentro do serviço havia os erros. E dentro dos erros foi solucionado o problema. Só que quando a igreja começou a se acomodar, Deus permitiu uma perseguição no meio dela. Ou seja, problemas. O que eu quero dizer aos irmãos? Que uma igreja que planta a igreja, ela deve plantar a igreja no momento bom e nos momentos ruins, no momento oportuno e nos momentos inoportunos. E aquelas pessoas ali, elas estavam no momento inoportunos. Eles tinham sido espalhados por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. E eles precisavam, agora como uma igreja, elas precisavam servir ao Senhor e ela buscava a Deus através da oração. A igreja em missão, ela enfrenta os desafios. E qual é o seu desafio? Qual é o desafio que você tem? Entendeu? Você só tem esse desafio porque você é servo e serva do Senhor Jesus. A igreja precisa acreditar nos resultados. E o que é isso, irmãos? Nós falamos isso a respeito ontem. Fé. Fé. A Bíblia nos diz que uma igreja que planta a igreja, ela precisa se aproximar do seu Senhor. Hebreus 11, verso 6. Você crê no Senhor Jesus? Ainda cremos no Senhor Jesus? Pois Hebreus diz assim, sem fé é impossível acreditar, não é isso? Agradar. Agradar quem? Eu vou ler aqui o texto, Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Preste atenção. Fé em Deus. Quem tem fé em Deus, busca a Deus. Quem tem fé em Deus, acredita nos resultados. Ele pode não ser agora o resultado, porque nós estamos plantando. Mas não importa que seja o pastor Zenilson, que seja o pastor Félix, que seja o pastor Vitório, não importa qual ministério Deus vai usar. Porque um é que planta, um é que rega. Mas quem dá o crescimento? Quem dá o crescimento, igreja? É Deus. Entendeu? Então nós precisamos acreditar um pouco mais. Uma igreja que planta a igreja. Quero finalizar porque já estamos com um tempo avançado.
Eu quero voltar lá para o texto de Atos, no capítulo 11. Presta atenção nesse texto aqui de Atos. Paulo, está lá ainda orando, está lá ainda perseguindo a igreja. Paulo nem conhecia uma pessoa chamada Tito. Mas aqueles irmãos daquela igreja, lá de Jerusalém, olha o que diz novamente o texto. Se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Começou uma igreja lá em Chipre. Abra sua Bíblia comigo, Tito. Depois de Timóteo. Aquele homem lá de Chipre, aquele Tito lá, foi impactado pela palavra. A igreja de Jerusalém semeou. As pessoas que estavam sendo espalhadas, estavam sendo alcançadas. E aí, mais para frente, você já tem um jovem pastor chamado Tito. E lá no capítulo 1, verso 5, Paulo diz assim para ele: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te escrevi. Aqueles irmãos perseguidos lá de Jerusalém saíram pregando a palavra. Eu acredito que aqui, irmãos, na carta de Tito, quando Tito já é o pastor, aqueles irmãos nem tinham sabido o resultado. Quero pedir a você apostar-se em pé. Qual é a conclusão que nós chegamos? Que uma igreja que planta igreja, ela precisa fazer algo. E esse algo vai impactar o mundo. E esse algo que vai impactar o mundo, só pode ser impactado o mundo no que diz o verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia,